A filosofia do Friedrich Nietzsche. Sem mais delongas, eu vou direto ao conteúdo e, claro, para aqueles que chegaram nesse episódio de uma forma autônoma, eu recomendaria fortemente assistir ao primeiro episódio, Nietzsche e a questão socialista, para melhor desfrutar do debate que a gente está fazendo aqui. A gente viu no episódio anterior os fundamentos filosóficos antissocialistas do pensamento do Nietzsche e a sofisticação com que ele reveste essa visão reacionária do mundo. O Nietzsche deseja espelhar a moral, os valores, a virtude da Grécia Antiga sobre a sociedade moderna. Essa fixação pelo retorno ao helênico na cabeça do Nietzsche seria a melhor maneira de salvaguardar o indivíduo aristocrático de qualquer grande transformação social que ameaçasse a estrutura de classe da sociedade. Essa sociedade dividida entre senhores e escravos, cuja manutenção ele considera fundamental para a permanência e evolução da cultura. O Nietzsche, então, cria uma atmosfera de desconfiança, de hostilidade por parte do instinto individual contra o social. É aquela divisão que a gente debateu entre o indivíduo que pode evoluir, que pode se tornar algo maior, que pode se desenvolver, e a sociedade que não pode, que não tem nenhum direito de se desenvolver de maneira revolucionária. Por isso, ele desenvolve um ódio explícito à revolução, ao sujeito revolucionário, um desprezo pelo trabalhador, que deveria ser um servo necessário da ordem, e também uma veneração à hierarquia, como único fio de coesão social. Agora, eu vou tratar de 3 tópicos, um deles vinculado à guerra e à violência na estrutura da organização humana, um deles vinculado ao Estado, a concepção que o Nietzsche tinha sobre o Estado, e também a concepção que ele tinha sobre a ciência e a razão. Tudo isso ligando com a polêmica em relação aos socialistas e a resposta do socialismo contra essa filosofia reacionária do Nietzsche. Então, para começar esse primeiro tópico, na obra Para Além do Bem e do Mal, que a gente debateu aqui também no episódio anterior, foi publicado em 1886, no finalzinho da vida do Nietzsche, ele busca elucidar a problemática daquilo que seria o nobre para ele. E para ele chegar nesse conceito final, ele se lança a elucidar primeiro o que seria o ignóbil, ou seja, aquilo que não é nobre. A história do desenvolvimento humano, das suas civilizações, das suas nações, estaria para o Nietzsche baseada na aproximação cada vez maior de indivíduos que compartilham as mesmas experiências. E esse compartilhamento de experiências similares seria a base do desenvolvimento da linguagem, da própria fala, de maneira que a necessidade é que aproximaria os seres humanos que expressavam essas vontades similares através de símbolos similares. A única maneira que um ser humano tende a entender o outro são os símbolos, os signos da fala, da linguagem que eles utilizam para poder se comunicar. E essa crescente facilidade na comunicação da necessidade, ao se basear em experiências comuns, usuais, experiências ordinárias do dia a dia, aproximavam os seres humanos, mas, diz o Nietzsche, ao custo de reduzir a sua atividade ao que é medíocre, ao que seria facilmente compreensível por qualquer pessoa. Para o Nietzsche, essa negação do extraordinário, daquilo que é único, do incompreensível, daquilo que é refinado, do seleto na atividade humana, em nome da evolução, através do que é similar, do ordinário, do medíocre, daquilo que seria o gregário, isso para ele é o ignóbil, o não nobre. Então, o não nobre é aquele que renuncia ao refinamento individual, à incompreensão do extraordinário, em nome dessa diluição na mediocridade social, para usar os termos do próprio Nietzsche. Bom, e o que seria o nobre? Ele deveria ser o oposto disso. Ele até discute esse problema numa sessão que tem justamente esse nome, o último capítulo do Para Além do Bem e do Mal se chama O que é o Nobre, e ele escreve o seguinte, abro aspas aqui pro Nietzsche. O que significa ainda a palavra nobre entre nós hoje em dia? Não é através de suas ações que um homem se mostra como nobre. Ações são sempre ambíguas, sempre inescrutáveis. E também não é através dos seus trabalhos. É através da crença que determinamos de maneira decisiva a sua escala na gradação social. É através dessa certeza fundamental que uma alma nobre tem de si mesma. Em outras palavras, a alma nobre é aquela que reverencia a si mesma, a que se considera como criadora de valores. Fecho aspas, aqui é o Nietzsche. Então, a partir daí, o Nietzsche desenvolve essa noção de que a dimensão coletiva significa o rebaixamento ordinário das capacidades do indivíduo,
que eu critiquei no episódio anterior, com a visão do socialismo, de que é o capitalismo que rebaixa e anula as individualidades, e que o indivíduo sempre se apoiou na sua evolução histórica na cooperação, né, na cooperação do trabalho para desenvolver todas as capacidades da personalidade humana, motivo pelo qual os socialistas vislumbram a refundação do indivíduo no marco da coletividade. Bom, isso para fazer uma ponte com o episódio anterior. Então, o ódio a essa dimensão do coletivo como rebaixamento das aquisições culturais da sociedade, segundo Nietzsche, né, essa classe seleta de seres humanos capazes de se elevar por meio da redução dos demais a uma condição de escravos. Então, esse ódio se traduz na concepção de que as guerras seriam favoráveis aos seres humanos. Os seres humanos que quereriam, então, elevar a cultura nacional, ou mesmo que quereriam produzir eventos inesquecíveis. Em uma das conversas que o Nietzsche tem, que o Goethe tem, né? O Nietzsche depois vai usar essas conversas entre o Johann Peter Eckermann, um autor alemão, com o próprio Goethe, que é o maior escritor alemão de todos os tempos. O Goethe diz uma frase que marcou profundamente a obra do Nietzsche, e que ele cita no Nascimento da Tragédia de 1872. Nessa conversa, o Eckermann ele registra, 1828, que o Goethe faz uma avaliação sobre o Napoleão Bonaparte, né, esse grande general francês que mudou toda a face política da Europa, com as suas campanhas, com seus triunfos militares, que eram brilhantes para a época, e a quem o próprio Goethe conheceu em 1808, quando Napoleão foi à Prússia encontrar o czar russo Alexandre I. E em base a esse encontro, o Goethe sugere que a guerra seria uma forma de produtividade e que a ação seria tão importante quanto obras escritas para a evolução histórica do ser humano. Aqui eu abro aspas ao próprio Goethe. Ele diz: o Napoleão foi um dos seres humanos mais produtivos que já viveu. Viveu como um semideus, atravessava o mundo de batalha em batalha, de vitória em vitória, e pode-se dizer dele que vivia em constante estado de inspiração. Sim, meu caro, não é somente por meio de poemas e peças teatrais que se pode ser produtivo. Há também uma produtividade dos atos. Fecho aspas aqui ao Goethe. O Nietzsche ele usaria essa reflexão para combater o homem teórico moderno, o homem socrático, que eu vou falar em seguida. Seria mais um capítulo dele, da luta do Nietzsche contra a figura do Sócrates. Mas a chave aqui é que a guerra seria então essa produtividade dos atos que teria um papel de inspiração criadora através da violência que regenera, né? Seria a forma do vir a ser. Até retomando um fio do episódio anterior, no Humano Demasiado Humano, um livro do início da década de 80, finalzinho da década de 70, Nietzsche extrai uma interpretação parecida com essa de um princípio do Heráclito de Éfeso, né? O filósofo grego favorito do Nietzsche, sobre o tema da guerra. Como a gente viu, segundo o Heráclito, tudo era vir a ser. O mundo não mostra em parte alguma uma permanência, uma indestrutibilidade. Ele existe, e existe como inconsistência efetiva, o que significa um movimento permanente entre aquilo que nasce e aquilo que morre, aquilo que desaparece. Para o Heráclito, essa polaridade, de um lado o vir a ser, de outro lado o perecer, era justamente o desdobramento dessa força única em duas atividades qualitativamente opostas e que lutavam entre si pela reunificação. Qual seria essa atividade? Tudo para o Heráclito era ao mesmo tempo, para dar um exemplo, escuro e claro, amargo e doce, frio e quente, e nessa visão dialética, a luta dos contrários pela sua reunificação era a regra. Então, a guerra de cada uma das qualidades, de cada uma das virtudes na Terra, tinha uma única função. Da guerra dos opostos nasce todo vir a ser. Bom, gente, o Heráclito dizia isso no sentido de que aquelas qualidades que parecem duradouras para a gente exprimem só uma preponderância momentânea de um dos contrários. Uma luta que perdura pela eternidade, contrários que vão permanentemente se superando a si mesmo. O Nietzsche aproveita essa reflexão do Heráclito para pensar a sociedade moderna. E esse é justamente o cacuete que o Nietzsche tem, transpor a época grega para a sociedade industrial moderna. Então, ele diz o seguinte, aqui no Humano Demasiado Humano,
abro aspas, ao Nietzsche. Uma humanidade altamente cultivada e, portanto, necessariamente debilitada, tal como vemos na Europa moderna, não só precisa de guerras, mas das maiores e mais terríveis guerras, de ocasionais recaídas na barbárie, antes que, em função da existência da cultura, perca sua própria cultura e a sua existência. Fecho aspas ao Nietzsche. Então, o ódio impessoal e o extermínio frio, com uma boa consciência, que são próprios das guerras, eram para o Nietzsche meios de revigorar a cultura de um país às custas da destruição de sociedades rivais. E por essa razão, o György Lukács, que é um crítico literário, artístico também, foi membro do Partido Comunista Húngaro, é bastante conhecido aqui no Brasil. O Lukács, que às vezes peca por certas distorções historiográficas, ele diz que o Nietzsche antecipa a ideologia imperialista da burguesia alemã. Ele delineia certos traços que depois vão se introjetando no pensamento dos ideólogos da burguesia durante a época imperialista, e nesse caso o Lukács tem razão, né, desse ponto de vista, o que significa o pensamento do Nietzsche. Eu estou explicando isso porque é o primeiro ponto desse episódio, esclarecer que pro Nietzsche a cultura só pode ser criada por sociedades aristocráticas, né, divididas entre senhores e escravos, mas também só pode ser criada através da violência. Todos nós somos herdeiros da barbárie e da violência dos nossos ancestrais. Isso é a opinião do Nietzsche, né? Todos nós seríamos para ele cúmplices hereditários da injustiça, da desigualdade, da escravização entre os seres humanos que nos trouxe até esse nível de cultura. Bom, é claro que nessa condição a gente não teria, para o filósofo alemão, o direito de renunciar às guerras, de renunciar à violência hoje. A gente não teria o direito de criticar a injustiça e a desigualdade ou de querer modificá-las, porque nós somos herdeiros disso. Nesse mesmo livro, No Humano Demasiado Humano, o Nietzsche escreve que a exigência dos socialistas em acabar com a desigualdade, o seu desejo de que a casta dos subalternos tenha igualdade de direitos, é uma violência em si mesma. E não é um desejo que resulta da justiça, mas da inveja. Né? Como eu expliquei antes, para o Nietzsche só poderia haver igualdade entre semelhantes no poder, entre a classe dominante, em termos marxistas, e não entre classes distintas, não entre aquele que seria superior e aquele que seria o inferior dentro do poder. Bom, toda essa argumentação é usada pelo Nietzsche num ataque frontal contra os socialistas que querem subverter as injustiças das relações de propriedade no capitalismo. E aqui eu vou citar uma passagem que eu acho muito interessante, que mostra que ele conhecia bem, ao menos alguns episódios, e episódios muito importantes, da obra do Marx, como o capítulo 24 do Capital, que trata sobre a acumulação primitiva. Esse é um fio que eu estou resgatando também do episódio anterior. E olha só o que o Nietzsche escreve sobre essa questão da violência relacionada à propriedade. Abro aspas aqui ao Nietzsche. Quando os socialistas argumentam que a divisão da propriedade nos dias atuais foi consequência e fruto de incontáveis atos de injustiça e violência, e em suma repudiam a obediência a uma ordem fundada em uma base tão nefasta, eles apenas percebem algo isolado. Todo o passado das civilizações antigas está construído sobre a violência, a escravidão, o engano e o erro. Nós, entretanto, não podemos nos anular a nós mesmos, os herdeiros de todas essas condições. E mais, nós que somos a concordância e a concretização de todo esse passado, não temos o direito de exigir a retirada de um único fragmento dele no presente. Não são novas redistribuições forçadas, mas a gradual transformação da nossa opinião que é necessário. A justiça em todos os assuntos deve se tornar mais forte e o instinto à violência mais fraco. Fecho aspas aqui ao Nietzsche. Essa passagem, pessoal, eu acho lapidar para ir encontrando o direcionamento crítico que o Nietzsche tinha à elaboração do próprio Marx. Essas linhas que eu mencionei agora foram escritas depois de 1878, mais de 11 anos após a publicação do primeiro volume do Capital, em que o Marx fala justamente dos atos de violência e injustiça, dos cercamentos na Inglaterra e da atividade colonial das potências europeias que deram origem, pelo roubo e pelo assassinato, à propriedade capitalista. E ele está dizendo que nós não podemos fingir
que não somos filhos da escravidão, da injustiça e do engano, características essas que estariam imbuídas a nossa própria moral, digamos, né? E, portanto, não haveria sentido em tentar remover esses traços da nossa personalidade. Não haveria sentido no programa dos socialistas em abolir a propriedade capitalista, que elimina o direito de propriedade para 9/10 da sociedade, como Marx e Engels dizem no Manifesto do Partido Comunista. O Nietzsche é apresentado muitas vezes como alguém subversivo, que não aceita a moral judaico-cristã instituída pela sociedade moderna e outras coisas, mas de fato ele defende todos os pressupostos morais e materiais que sustentam a sociedade tal como ela é. Se houve escravidão no passado, pensa o Nietzsche, é necessário admitir que a moderna forma de escravidão, o assalariamento capitalista, deve continuar sem nenhuma interrupção. Bom, para o Nietzsche, está proibida, então, toda a crítica dos socialistas à exploração do homem pelo homem. Mas não só pela herança de violência que a gente recebe, e sim porque algo de bom surge com essa violência, com a escravidão e com a injustiça. Na obra de 1886, Para Além do Bem e do Mal, o Nietzsche retoma o fôlego dessa reflexão anterior e de uma forma ainda mais direta, né? No segundo capítulo que ele dedica aos espíritos livres, o Nietzsche critica mais uma vez aqueles falsos espíritos livres que ele atribui aos socialistas, que dizem que toda a miséria humana se deve às velhas formas em que a sociedade existiu até agora e que levantam as bandeiras da igualdade de direitos. Diz aqui o Nietzsche, abro aspas, nós acreditamos que a severidade, a violência, a escravidão, o perigo em cada rua e no coração, o secretismo, o estoicismo, a arte dos tentadores e o diabólico de toda espécie, nós acreditamos que tudo que é perverso, terrível, tirânico e predatório serve tanto para a elevação da espécie humana quanto o seu oposto. Fecho aspas. Bom, nessa fase do seu pensamento, Nietzsche já havia desenvolvido a concepção da vontade de potência, no livro Assim Falou Zaratustra, e a pulsão do indivíduo, nessa concepção da vontade de potência, não era só para preservar a própria vida, né? A vontade de vida de que falava o Schopenhauer em sentido negativo, né? Mas para o Nietzsche significava superar-se constantemente a si mesmo através desse eterno vir a ser do indivíduo, essa substancialização do além do homem, né? Do Übermensch, que em outras traduções é traduzido como super-homem, que só seria possível para a casta de seres seletos que não é explorada pelo trabalho. Então, o terrível, o tirânico, o predatório seria o caminho para essa vontade de potência, essa submissão do coletivo à opressão daqueles que devem ascender, e é natural então que o Nietzsche visse no socialismo um inimigo a esse projeto. E ele completa esse mesmo pensamento ali na última parte do livro, naquela seção O que é Nobre, dizendo o seguinte, essa conclusão aqui eu acho que é a mais importante para ele nesse tema. Abro aspas ao Nietzsche. Evitar a injúria, a violência, a exploração, colocar a vontade individual em sintonia com a do outro, tudo isso pode resultar, a grosso modo, numa boa conduta entre indivíduos quando as condições necessárias estão dadas. Tão cedo, entretanto, quanto se queira generalizar esse princípio e mesmo torná-lo o princípio fundamental da sociedade, ele se mostraria imediatamente como aquilo que é, uma vontade de negação da vida, um princípio de dissolução e de decadência. Aqui se deve pensar profundamente e resistir a toda fraqueza sentimental. A vida em si mesma é essencialmente apropriação, violação, conquista do mais fraco pelo mais forte, supressão, severidade, intromissão das formas peculiares, incorporação e, para dizer de alguma maneira direta, exploração. Fecho aspas aqui brevemente. Ele segue, dizendo que uma saudável aristocracia deve saber fazer isso aos outros corpos, abro aspas ao Nietzsche, essa é a encarnação da vontade de potência, e se esforçará para assim crescer, assim ganhar terreno, atrair as coisas para si mesmo e adquirir ascendência, não em função de qualquer moralidade ou imoralidade, mas porque esse ser vive e porque a vida é vontade de potência. De nenhuma maneira, entretanto, a consciência comum dos europeus está disposta a ser corrigida nesse aspecto. Todos agora falam, mesmo sob o manto da ciência, sobre as condições de uma sociedade futura em que desaparece o caráter de exploração, o que soa aos meus ouvidos como a promessa de um modo de vida destituído de qualquer função orgânica. A exploração pertence
a exploração não pertence a uma sociedade depravada, imperfeita ou primitiva. Pertence à própria natureza humana. É uma consequência da vontade de potência, que é precisamente a vontade de vida. Fecho aspas. Então, olha só essa definição, pessoal. A exploração não pertence a uma sociedade depravada, imperfeita ou primitiva. Pertence à própria natureza humana, que é consequência da vontade de potência. Então, nenhuma forma social poderia adquirir o caráter da não exploração. Não poderia haver uma sociedade futura, como imaginaram, como batalharam, inclusive como mostraram na realidade com a Revolução Russa, os socialistas, que não tivesse a exploração do homem pelo homem, né? Que pudesse avançar para a abolição das classes sociais, para a abolição dessa forma do senhor e do escravo. Não, para o Nietzsche isso estava eliminado, e a própria visão que ele expressa aqui mostra também que ele conhecia a maneira como o Marx e o Engels tratavam desse tema para pensar a sociedade futura. Bom, essa é uma passagem categórica sobre o pensamento social do Nietzsche, e ela é também notória sobre o conhecimento que ele possuía justamente dos traços do socialismo científico, que ele interpela diretamente para dizer que não existe nenhuma vida humana sem exploração. E, gente, esse é o núcleo da filosofia ultraliberal do empreendedorismo. Todo filósofo, todo pensador que divulga, dissemina essas ideias do empreendedorismo tem dentro de si algo dessa vontade de potência nietzschiana, dessa reacionária vontade de exploração do homem pelo homem. E isso é assim, mesmo levando em conta que o Nietzsche é um pensador muito mais sofisticado do que essas mediocridades contemporâneas que hoje falam aos quatro cantos sobre o empreendedorismo, que é um disfarce para a exploração do trabalho e a avidez pela servidão alheia. Como eu já tinha dito, ao contrário dessa visão, é o trabalho cooperativo dos seres humanos em harmonia com a natureza que produz toda a riqueza e toda a cultura. Não é a violência dos senhores, mas é a violência organizada dos escravos insurretos que tem um papel criador na história, como dizia o próprio Engels. É a violência revolucionária das massas, mediada por um programa bem meditado, por uma direção consciente, que pode pôr fim à barreira que os capitalistas estabelecem contra a generalização e o desenvolvimento da cultura em todos os seus aspectos. E, em primeiro lugar, a questão da escravidão no trabalho, defendida pelo próprio Nietzsche, a escravidão assalariada capitalista. É só essa violência dos escravos insurretos que pode acabar com todas as guerras, todas essas catástrofes que hoje a gente vê, por exemplo, a guerra na Ucrânia, hoje a gente vê o genocídio que os sionistas cometem contra o povo palestino em Gaza, ou o que os israelenses, o governo de Israel vem fazendo, essa barbaridade no Líbano. É só com a revolução social, com essa violência organizada de seres humanos, de mulheres e homens que cooperam entre si, que a gente pode acabar com essa pré-história da humanidade, que são essas guerras que são tão louvadas assim pelo próprio Nietzsche. E é por isso que os socialistas levantam a bandeira da redução da jornada de trabalho, do tempo de trabalho socialmente necessário, ao mínimo possível, para eliminar o trabalho como imposição, a fim de refundar o trabalho como uma necessidade vital, vinculando aí liberdade e necessidade em uma comunidade de produtores livremente associados, como forma de superar essa etapa de escravidão assalariada do capitalismo que nega aos seres humanos o próprio benefício da sua criação cultural. Bom, gente, agora nós vamos para o segundo ponto, que é a questão do Estado, em que o Nietzsche também apresenta a sua visão crítica em relação ao socialismo. E aqui é preciso dizer que o Nietzsche tem uma postura de conservação do Estado como guardião da ordem, como órgão que deveria impedir aos escravos modernos que se levantassem contra a sua condição de escravidão assalariada. E isso apesar do Nietzsche desconfiar do Estado em relação à cultura. O Nietzsche confessava que para ele existe ao menos um aspecto de conservação negativa do Estado, que é o rechaço ao desenvolvimento cultural. Ele chega a dizer isso no Humano, Demasiado Humano, que a polis grega, a cidade grega antiga, como toda a potência política organizadora, exerceu um efeito paralisante sobre a cultura. A própria República do Platão foi concebida dessa mesma forma, banindo os poetas e os dramaturgos da convivência social. E o Nietzsche toma isso para pensar esse aspecto conservador negativo em relação à cultura. Mas isso claramente era um problema secundário para ele, diante do papel do Estado na conservação da ordem social.
Se para o Thomas Hobbes o Estado deveria ser aquele que põe fim à situação do homem como lobo do homem, e para terminar com a possibilidade de todas as guerras, essa guerra permanente entre uns e outros, para o Nietzsche o Estado deveria preservar a ordem dessa guerra individual de alguns poucos contra a esmagadora maioria, em nome dessa vontade de potência que a gente acabou de ver antes. Por isso que para o Nietzsche o objetivo do Estado é se preservar, se fortalecer a si mesmo usando todos os artifícios. E aqui, outra coisa muito interessante é que, embora o Nietzsche seja bastante crítico da moralidade judaico-cristã, ele considera a religião como um aspecto fundamental para evitar o questionamento da ordem. Os estados medievais, os impérios modernos naquela época, para o Nietzsche, com o forte vínculo que eles tinham na Europa com a Igreja Católica, tinham a vantagem de se servir da crença popular e de se apresentarem como parte e manifestação da vontade divina. De modo que a população, mesmo em tempos de catástrofe, tendia a se submeter com paciência a essas determinações celestiais expressas através do governo. Então, olha só, o Nietzsche escreve na seção Religião e Governo do Humano, Demasiado Humano, essa obra de 1878, que os interesses dos governos andam de mãos dadas com os interesses da instituição religiosa. E aqui o Nietzsche está se referindo ao catolicismo, à Igreja Católica. Ele guarda bastante desconfiança, para não dizer desprezo, por outras crenças religiosas não eurocêntricas, né? Para ele, Estado e Igreja tem de ser uma coisa só. Quando a religião começa a ser questionada, as fundações do Estado também começam a balançar. Aqui eu abro aspas ao Nietzsche. A crença na regulação divina dos assuntos políticos, no mistério da existência do Estado, é de origem religiosa. Se a religião desaparece, o Estado inevitavelmente perde o seu véu de ísis e não mais suscitará veneração. Fecha aspas. Então, para ele, em geral, esse ideário democrático de Estado seria a perda desse véu de ísis e já não mais aquela condição do direito divino para a sustentação dessas instituições, que passariam então a servir à vontade do povo. Isso na concepção dele. O Nietzsche via a soberania do povo, inclusive nesse aspecto puramente formal, como nas democracias capitalistas, a forma histórica da decadência do Estado, a porta de entrada para o projeto do socialismo, que ao mesmo tempo defende o direito individual a todas as confissões, né, inclusive a dos povos oprimidos, levanta a bandeira da separação entre a Igreja e o Estado e luta para que a população pobre e trabalhadora se liberte das opressões espirituais de todo tipo e por acabar completamente com essa instituição do Estado. Essa é a forma como que o socialismo encara essa questão. Daí o medo que o Nietzsche tem sobre a abordagem socialista do Estado. Em primeiro lugar, porque os socialistas buscam destruir a base desse projeto de exploração através da utilização do aparato repressivo do Estado, né? Os socialistas vislumbram a destruição do Estado, de todos os tipos de Estados, para uma sociedade em que não haja, em que as classes estejam abolidas e, portanto, não haja a opressão do homem pelo homem. Mas, combinado a isso, existe esse aspecto que preocupa muito Nietzsche, e que ele critica no projeto socialista, como o excesso de Estado, né? Que seria o seu oposto, a ponto de colocar em pauta a própria destruição do indivíduo. O Nietzsche fala, justamente, né, que ao mesmo tempo que os socialistas querem a abolição de todo tipo de Estado, para que alcancem esse objetivo, eles desejam o excesso de Estado, o Estado absoluto, um Estado que, inclusive, é muito mais despótico do que os despotismos antigos. Aqui eu vou dar voz ao próprio Nietzsche, na seção a respeito dos meios socialistas, também no livro Humano, Demasiado Humano. Ele diz o seguinte, abro aspas: o socialismo é o fantasioso irmão mais jovem do quase decrépito despotismo, do qual quer ser o herdeiro. Suas aspirações são, portanto, reacionárias no tipo mais profundo, porque o socialismo deseja uma plenitude de poder estatal como só o despotismo alguma vez possuiu. Efetivamente, ele supera todo o passado, na medida em que objetiva o completo aniquilamento do indivíduo, o qual lhe aparece como um injustificado luxo da natureza, que deve ser transformado e melhorado por ele em um órgão da comunidade adequado aos seus fins. Mas mesmo essa herança não bastaria aos seus propósitos. O socialismo requer a mais servil submissão de todos os cidadãos ao Estado absoluto, tal como nunca antes ocorreu.
e como não pode contar mais com a antiga piedade religiosa para com o Estado, mas antes tem de trabalhar continuamente por sua eliminação, a saber, porque trabalha pela eliminação de todos os estados vigentes, só pode ter esperança de existência aqui e ali por períodos curtos, através do extremo terror. Por isso, prepara-se em surdina para dominar pelo pavor e inculca nas massas semicultas a palavra justiça para despojá-las totalmente do seu entendimento. O socialismo pode servir para ensinar bem brutal e impositivamente o perigo de todos os acúmulos de poder estatal e, nessa medida, infundir desconfiança em relação ao Estado. Fecho aspas, aqui ao Nietzsche. Bom, gente, aqui estão misturadas várias concepções diferentes e contraditórias em si mesmas, e talvez a nossa primeira sensação quando a gente lê essas linhas é de um espanto um pouco irônico, né? Porque justamente o Nietzsche, o porta-bandeira da violência, da escravidão, do aniquilamento da personalidade individual da maioria dos seres humanos que ele considera como inferiores, como escravos, em virtude da elevação de uma casta seleta de aristocratas, esse pensamento reacionário do Nietzsche é aquele que se julga o crítico do socialismo por um suposto aniquilamento despótico do indivíduo. Isso é muito irônico, né? E esse descontrole temerário do Nietzsche é coerente com a sua filosofia que busca submeter a coletividade aos caprichos do indivíduo que oprime. E é daqui que surgem as acusações sem nenhum fundamento de que o socialismo quereria destruir a individualidade e coisas parecidas. E na verdade basta a gente ver o Estado socialista de transição que surgiu nos primeiros anos da União Soviética, com a Revolução de Outubro, sob a direção do Lenin e do Trotsky, para entender como o espírito humano e a riqueza individual de cada pessoa recebeu o máximo impulso criador, com as inúmeras experimentações em todos os campos da arte e da cultura, na literatura, na música, na escultura, no cinema, por exemplo, a luta entre as distintas vanguardas artísticas, com figuras como Mayakovsky, o Malevich, o Rodchenkov, o Eisenstein, né, na filmografia, ou as espetaculares criações no campo do direito, né, que estão muito bem narradas num livro da Wendy Goldman, que se chama Mulher, Estado e a Revolução, em que ela diz, né, que essa legislação nova soviética, que foi criada pela primeira vez na história, dessa maneira, nessa nova Constituição soviética, as mulheres pudessem ter o controle sobre o próprio corpo, pela primeira vez na história, tivessem controle sobre os próprios sentimentos, né, o direito ao aborto, o direito ao divórcio, sem a intromissão das instituições religiosas ou morais, a liberdade para que as pessoas homossexuais tivessem as suas próprias relações homoafetivas, que elas pudessem acontecer sem qualquer tipo de criminalização, e tudo isso concomitantemente com a luta revolucionária por todas as conquistas materiais, né? Que essas conquistas pudessem ser generalizadas entre todos os seres humanos para que a igualdade na lei pudesse coincidir finalmente com a igualdade na vida, né? E todas essas leis, a Wendy Goldman vai mostrando, elas existiam, elas foram criadas para desaparecer junto com o próprio estado de transição, justamente porque o objetivo final, né, dos socialistas é uma sociedade comunista, sem Estado, sem opressão, sem dinheiro, sem exploração, né? Então, a gente poderia mencionar também, por exemplo, as inúmeras personalidades que trabalharam pela proteção do meio ambiente, né, com a primeira legislação protetiva de áreas ambientais sendo criada na União Soviética e não em qualquer outro país ocidental, muito menos na Alemanha, né, do Nietzsche. E também com os conselhos soviéticos, gente, milhões de personalidades individuais puderam se aproximar intimamente do governo do Estado, como nunca antes foi feito, já que o capitalismo, especialmente o mais moderno, tem inúmeros mecanismos, os mais sofisticados, para afastar permanentemente as massas do exercício da política, do exercício do poder do Estado. Então, com os soviets, a gente viu justamente as massas em ação, toda a personalidade política de milhões de seres humanos, de trabalhadores, de camponeses, de cientistas, de pesquisadores, de jovens, participando dessa nova elaboração social que era a construção do Estado soviético. Se o Nietzsche estava preocupado com a refundação da moral, a maior experiência nesse âmbito aconteceu com os socialistas russos. Os bolcheviques questionaram todos os tipos de hierarquias. E não foi só o monarca, os seus homens da lei, a polícia, os sacerdotes, os proprietários, os gerentes, os oficiais e os senhores. Não, foi muito para além disso. Foi também a própria família, a instituição familiar e outras ordens da organização social.
como as escolas, por exemplo, que se tornaram mistas, ou mesmo as experiências que foram feitas de uma orquestra sem maestro, cidades controladas por crianças. Então, gente, vamos imaginar até onde a personalidade humana poderia ter chegado se esse processo tivesse se desenvolvido. A maior criatividade espiritual e moral dos indivíduos surgiu com o socialismo, a contragosto do Nietzsche. E, na verdade, a gente poderia dizer aqui que o que o Nietzsche descreveu supostamente como socialismo foi, na verdade, o stalinismo, que significou a reação contra todas as conquistas transicionais do socialismo, o retrocesso na questão da arte, da cultura, na questão da mulher, na forma do governo estatal das massas através dos soviets, os soviets que foram esmagados pela burocracia stalinista. Esse aniquilamento do indivíduo e a absoluta prostração diante de um Estado todo-poderoso é obra do Stalin, das burocracias stalinistas, em todo o mundo, como foi o caso do maoísmo na China, do titoísmo na Iugoslávia, entre vários outros, e não do socialismo. E nesse caso, o projeto do Stalin, olhem só, tinha um ponto de contato até chamativo com a filosofia nietzschiana, ao menos nesse aspecto fundamental, que é o da preservação reacionária dos Estados nacionais como organismos de administração dos assuntos humanos. Tanto Stalin quanto Nietzsche têm esse projeto comum da preservação do Estado. O stalinismo é a conservação nacional desse aparato de opressão nacional, como a gente já debateu várias vezes aqui no espectro, e por isso foi um obstáculo à emancipação humana. O Nietzsche, nesse ponto, tem razão quando identifica o objetivo dos socialistas com a abolição dos estados de todo tipo. O Antônio Gramsci, esse marxista italiano muito importante, ele define nos Cadernos do Cárcere que o pensamento socialista tem como finalidade do Estado o seu próprio fim, o seu próprio desaparecimento, isso é, a reabsorção da sociedade política no interior da sociedade civil. Essa finalidade é alcançada por um Estado operário de transição, em que, segundo Gramsci, o Estado se identifica com a sociedade civil e utiliza sua organização coercitiva não contra as massas, mas contra as classes, ou aquelas antigas classes proprietárias, contra a resistência dos capitalistas que perderam o seu poder, para proteger os elementos da sociedade planificada, reduzindo aí gradualmente essas mesmas intervenções coercitivas na medida em que as classes forem desaparecendo. Uma dinâmica que tem, claro, uma processualidade internacional, ela é internacional. E foi desse modo que os bolcheviques uniram mais uma vez necessidade com a liberdade da maior participação possível das massas no Estado, a fim de que não houvesse mais Estado nenhum. Essa é a grande perspectiva dos socialistas para desencadear o florescimento máximo do indivíduo nos marcos da coletividade. Então aqui, mais uma vez, o socialismo responde categoricamente a essa elaboração do Nietzsche e mostra exatamente do que ele estava falando, que é a reação contra-revolucionária aos desenvolvimentos do socialismo no século XX. E o último ponto que a gente vai abordar aqui, gente, é a antipatia do Nietzsche contra a razão, a sabedoria e a ciência, que ele considerava como armas perigosas por ameaçarem o irracionalismo da natureza e a primazia do mito. E esse é talvez um dos pontos mais firmes na trajetória filosófica do Nietzsche, embora no período final ali de 1870, início de 1880, ele busca uma filosofia um pouco mais ligada com o iluminismo francês. Mas depois, nessa terceira e última fase da sua elaboração teórica, ele abraça justamente esse projeto do irracionalismo, esse combate ao homem teórico moderno, cujo precursor seria o Sócrates, vai desde o nascimento da tragédia, em 1872, até o Para Além do Bem e do Mal, de 1886, de distintas maneiras, às vezes um pouco mais lançadas, outras vezes mais abertas, mas ela existe. E aqui eu vou entrar um pouco na dramaturgia grega para a gente entender por que o Nietzsche tinha essa interpretação filosófica. Na leitura dele sobre a trilogia dramática do Sófocles, sobre o mito do Édipo, o Nietzsche diz, no Nascimento da Tragédia, que a sabedoria é uma abominação contra a natureza. A tragédia do personagem Édipo está fundada na excessiva vontade de conhecer a verdade, nessa busca excessiva pela sabedoria. A chave da peça, essa peça muito famosa do Sófocles, é que é necessário resolver o mistério do assassinato do rei de Tebas, o Laios,
E o Édipo toma para si essa tarefa sem saber que ele mesmo é o assassino. O destino trágico e imutável dessa figura dramática estava definido pelo destino desde o seu nascimento. Sem que ele soubesse, o Édipo seria o assassino do seu pai, que é o próprio Laios, ex-rei de Tebas, e o marido da sua própria mãe, a Jocasta. O Édipo, então, desencadeia o processo da sua destruição justamente quando ele supera a esfinge em sabedoria, resolvendo o enigma que ela propõe. Esse desenlace é inevitável porque ele havia sido pré-ordenado pelos deuses, E cada tentativa de desviar o Édipo da terrível conclusão das suas ações só acelera a chegada dessa conclusão. Na peça do Sófocles, Édipo Rei, existe esse monstro que é muito pior que a esfinge e que o Édipo não consegue deixar de buscar. E esse monstro é a verdade. O Nietzsche interpreta a peça do Édipo como se ele fosse tragado por um vórtice inescapável que obrigaria o principal personagem a descobrir a verdade do crime que ele cometeu. Bom, todos os gregos que iam assistir a peça já sabiam o resultado final, porque era parte desse arsenal mitológico-cultural da sociedade antiga. Então a gente já sabe antes da peça que a verdade é terrível e que o Édipo, ao invés de procurá-la, deveria fugir dela. Só que ao contrário disso, ele busca ativamente conhecer essa verdade, se exceder em sabedoria. E num gesto brilhante de maestria dramática, o Sófocles faz com que os espectadores sintam cada vez mais aflição quanto mais perto se vai ficando da solução do mistério. Bom, a busca pelo conhecimento leva o Édipo a ficar cego. Quando ele descobre que matou o pai e casou com a própria mãe, ele é tomado por um frenesi que o leva ali a arrancar os próprios olhos com os broches da túnica da Jocasta, que havia também acabado de se suicidar. Então, gente, e aqui a gente vai chegando com a interpretação do Nietzsche. A ideia dramática do Édipo é que a passagem da ignorância à sabedoria leva à ruína. Todo movimento da ignorância ao conhecimento produz um resultado negativo, oposto ao que se esperava. Quanto mais se sabe a verdade, mais se destrói a si mesmo. Como diz um personagem da peça, que é o vidente Tiresias, abro aspas, quanta angústia existe na sabedoria quando ela não traz nenhum benefício a quem a possui. Fecho aspas. O Nietzsche parte desses pressupostos no nascimento da tragédia para se opor ao desejo de conhecer tudo, ao excesso de sabedoria. E ele conclui aí que, abro aspas ao Nietzsche, a afiada ponta do conhecimento se volta contra o sábio. A razão é uma ofensa contra a natureza. Fecho aspas. Bom, em base a isso, o pensamento maduro do Nietzsche cada vez mais se aproxima de uma concepção em que o certo não é mais valioso que o incerto. A ilusão não é menos importante que a verdade. No Para Além do Bem e do Mal, ao final da vida consciente do Nietzsche, ele retoma essa reflexão sobre o Édipo a fim de condenar a vontade de verdade, aquilo que ele considera como um preconceito dos filósofos que apreciariam incorretamente o valor da inverdade e da falsidade, como o Édipo havia feito na peça do Sófocles. E aqui eu abro aspas ao Nietzsche. Por que ao invés da verdade não buscamos a inverdade, a incerteza e até mesmo a ignorância? O problema do valor da verdade se apresenta diante de nós, ou fomos nós que nos apresentamos diante do problema? Quem de nós aqui é o Édipo? Quem de nós é a esfinge? Fecho aspas. E em todo o primeiro capítulo dessa obra, o Nietzsche trata dessa problemática. Eu vou tomar algumas passagens aqui para esclarecer o pensamento dele sobre o tema da razão. Nessa retomada tardia que ele faz do problema do Édipo, ele diz o seguinte, abro aspas, uma coisa pode ser verdadeira, embora seja ao mesmo tempo altamente prejudicial e perigosa. Assim, a constituição fundamental da existência pode ser tal que o conhecimento completo dela faça um ser humano sucumbir, de modo que a força do espírito pode ser medida de acordo com a quantidade de verdade que podemos tolerar. Ou, para falar mais claramente, na medida em que exija que a verdade seja atenuada, velada, suavizada e falsificada. Fecho aspas. Numa passagem seguinte, ele conclui, abro aspas ao Nietzsche, a falsidade de uma opinião não é para nós qualquer objeção a ela. A questão é em que medida uma opinião avança a vida, preserva a espécie. E estamos fundamentalmente inclinados a acreditar que as opiniões mais falsas são as mais indispensáveis para nós.
A renúncia às opiniões falsas seria uma renúncia à vida, uma negação da vida. É necessário reconhecer a inverdade como uma condição da vida. Fecho aspas. Então, isso é muito importante porque revela uma determinada concepção devedora do irracionalismo, aquele irracionalismo filosófico de que fala o Lukács na obra dele de 1954, que se chama A Destruição da Razão. Ou seja, do Nietzsche como parte do desenvolvimento do irracionalismo moderno na época imperialista, que está vinculada ao positivismo, ao evolucionismo, correntes de pensamento que influenciaram aquilo que o Lukács chama de a terceira fase do pensamento nietzschiano. O Nietzsche considera que o instinto merecia mais autoridade que a razão dentro do pensamento filosófico. Aqui de novo, abro aspas ao Nietzsche. Digo a mim mesmo que a maior parte do pensamento consciente deve ser incluído entre as funções do instinto. E isso é verdade mesmo no que toca o pensamento filosófico. Fecho aspas. Então, para ele, o instinto é o criador e não a razão. A razão não cria nada, é o instinto o que cria. O que cria, por exemplo, toda essa violência de uma sociedade que divide, ou que está dividida entre senhores e escravos. E daí surge a batalha agônica que o Nietzsche trava contra a figura do Sócrates. Para ele, a representação do entendimento contra o primado do mito. A vontade de verdade que indaga sobre as razões de todas as coisas e que exige que as ações sejam todas justificadas racionalmente. Essa roda propulsora do socratismo lógico era para o Nietzsche um agente da dissolução do mito, do incerto, do instinto irracional. Abro aspas aqui para ele. Todo o nosso mundo moderno está preso na rede da civilização alexandrina e conhece como ideal o homem teórico, equipado com os máximos poderes do conhecimento, trabalhando a serviço da ciência, cujo protótipo ancestral é Sócrates. Este é acorrentado pelo prazer socrático do conhecimento e pela ilusão de poder curar com ele a eterna ferida da existência. Fecho aspas. O Nietzsche, então, está elaborando aqui uma filosofia madura que se afasta radicalmente da ciência e da razão como potências que podem alterar o curso da vida humana. A leitura trágica que ele faz do mundo, que está baseada no mito do Édipo, está baseada na dramaturgia do Sófocles e também do Ésquilo, em alguma medida, é que a gente não pode conhecer as coisas tais como elas são, que não existe meio de interferir decisivamente no curso, no grande curso dos acontecimentos, simplesmente porque a ação coletiva não existe para o Nietzsche. A inverdade e o engano se tornam mecanismos de sobrevivência que devem auxiliar o homem a evoluir dentro desse mesmo mundo de hierarquias. É o exato oposto daquilo que pensam os socialistas, né? Segundo o qual o sujeito humano tem uma importância fundamental na alteração do destino e a sua intervenção histórica nos grandes acontecimentos, né, em que o indivíduo atua no marco das grandes classes sociais em disputa, essa intervenção histórica precisa da ciência e da razão para agir. E o que nos interessa aqui é justamente essa diferença que o Nietzsche estabelece entre instinto e razão, que o Nietzsche associava ao Sócrates e associava também ao socialismo. A compreensão racional do mundo e a reflexão de como subverter a ordem era uma característica da dialética socrática para o Nietzsche, como eu já havia explicado no episódio anterior. Ele via a dialética como uma arma da plebe contra a aristocracia, uma arma da lógica para subverter a ordem social. Até numa reflexão do Para Além do Bem e do Mal, o Nietzsche conecta o Sócrates e o Descartes como pais do racionalismo e, portanto, pais da revolução. Olha só que interessante. Aqui ele está encadeando a questão da sabedoria, da ciência e da razão com a revolução. E contra esse elemento otimista da dialética, isso nos termos do Nietzsche, era necessário defender o imperativo moral do instinto, negar a pretensão da ciência à validez universal e colocar limites ao conhecimento em geral. Limitando o alcance da sabedoria e da razão, Nietzsche colocava limites à própria possibilidade da revolução. Eu acho muito interessante justamente que o Nietzsche, para sustentar a sua filosofia reacionária, associe a ciência e a razão com a revolução. A ciência e a razão como armas da plebe que quer subverter o mundo. E mais ainda porque ele associa os grandes pensadores da antiguidade, filósofos como Sócrates, ao próprio socialismo, né? E efetivamente, tanto a ciência quanto a razão não se opõem à arte ou à cultura, né? Que o Nietzsche ligava só ao instinto. Elas se combinam numa totalidade muito rica
que na reflexão socialista tende a ser generalizada para toda a humanidade. No livro A Revolução Traída, o Trotsky mostra que não existe nenhum limite pré-estabelecido para os avanços da ciência humana. E todos os marxistas clássicos se admiravam com as descobertas científicas da ciência na época. Se você lê as cartas do Marx e do Engels, eles trocavam muitas observações sobre as principais descobertas científicas da modernidade, né, que poderiam ajudar a organizar a vida humana sobre novas bases sociais. Diz o Trotsky o seguinte, nesse livro que eu citei de 1936, que se chama A Revolução Traída. Abro aspas. O capitalismo prepara as condições e as forças da revolução social, a ciência, a técnica, a classe trabalhadora. O marxismo considera o desenvolvimento da técnica como recurso principal do progresso e constrói o programa comunista sobre a dinâmica das forças produtivas em harmonia com a natureza. Não temos a menor razão científica para fixar de antemão qualquer limite às nossas possibilidades técnicas, científicas, industriais e culturais. Fecho aspas ao Trotsky. Então, por exemplo, gente, o desenvolvimento da inteligência artificial, das redes móveis de comunicação, do Big Data, da computação em nuvem, da internet das coisas, tudo isso que a gente vê hoje como a dita quarta revolução industrial, isso permitiria ampliar vastamente a reflexão sobre o que seria a organização de uma sociedade socialista de transição. Todos esses elementos técnicos que hoje são utilizados pelos capitalistas para destruir nervos e músculos da classe trabalhadora, de toda a humanidade, para aumentar a exploração do trabalho, para devastar a natureza e o meio ambiente, tudo isso poderia ser utilizado pelo benefício da coletividade e da cooperação do trabalho humano, numa civilização superior a essa. Então, a planificação da economia, que daria toda a liberdade aos desejos pessoais, né, ao mesmo tempo em que ela organiza, quase que em tempo real, as necessidades coletivas, seria muito facilitada por esses atuais avanços na técnica, na cultura, pelos atuais meios de telecomunicação, por exemplo, pela comunicação digital, que hoje vem sendo aí tratadas dessa maneira exploradora, né, no capitalismo. Então, esses métodos mais modernos poderiam nos auxiliar a pensar a reorganização da sociedade numa nova etapa. E o socialismo hoje teria um rosto muito próprio de acordo com esse avanço no conhecimento, né, no manuseio da matéria pela ciência e pela razão, em total harmonia com a natureza, bastante diferente do que o capitalismo vem fazendo hoje, e por isso ambas são armas para a revolução, como suspeitava aí o Nietzsche. E eu até perguntaria se não é ótimo que uma filosofia de caráter tão reacionário como a do Nietzsche reconheça que o conhecimento e a sabedoria, essa razão em movimento, é uma herança dos escravos insurretos? É uma herança justamente dos socialistas? Em um artigo escrito no ano da morte do Nietzsche, em 1900, o Trotsky faz uma crítica bastante lúcida a esse filósofo alemão, enfatizando as bases sociais que estruturam um pensamento reacionário como o dele. Nesse artigo, que se chama A Propósito da Filosofia do Além do Homem, o Trotsky vai elucidando como não é nova a tentativa de reavaliar a moral. Em todas as épocas, os seres humanos se viram na condição de reavaliar criticamente a sua ética, a fim de que ela correspondesse à organização da vida produtiva. E muito menos seria nova a imposição às castas inferiores de servirem de bom grado aos senhores. É isso que o Nietzsche vinha fazendo em todo esse período da sua elaboração. O Trotsky diz o seguinte, abro aspas a ele: as coisas iriam mal para o além do homem se os escravos se tornassem imbuídos de sua moralidade, se a sociedade considerasse indigna de si mesma dedicar-se ao trabalho cotidiano, cinzento e produtivo. Fecho aspas aqui. Dá até para lembrar daquela passagem do Nietzsche na apreciação que ele tinha tido sobre a Comuna de Paris, que eu mencionei no capítulo anterior, em que ele dizia quão terrível seria que os escravos encontrassem a injustiça da sua vida e se levantassem contra essas condições, não só por si mesmos, mas por todas as gerações. E o Trotsky afirma que a grande burguesia justamente precisava de uma teoria que lhe desse o direito de ousar. Ele esperava pelo seu apóstolo, e a burguesia acabou encontrando essa figura finalmente no Nietzsche.
abro aspas aqui novamente ao Trotsky. Os Nietzscheanos, embora rejeitem as formas legais e éticas da sociedade burguesa, não têm nada contra as conveniências criadas por sua organização material. O além do homem do Nietzsche não está nem um pouco preparado para abrir mão do reconhecimento, das vantagens e das novas forças que a humanidade adquiriu ao longo de um caminho tão longo e difícil. Pelo contrário, toda a visão de mundo, toda a filosofia de Nietzsche serve para justificar o desfrute dos bens materiais, na criação dos quais essa casta aristocrática burguesa não tem nenhuma participação, nem mesmo formal. Fecho aspas. E efetivamente o núcleo conservador e retrógrado do pensamento do Nietzsche busca dar ao indivíduo dominante o direito desbragado de ousar. De maneira alguma ele quer isso aos escravos. Ele não quer fornecer aos escravos o direito de se assenhorearem da moral dos senhores para subverter o mundo. Então, o antagonismo do Nietzsche ao socialismo científico é mais que bem-vindo, e que na nossa época tem o desafio de abrir caminho a uma nova sociedade em que, abolidas as classes sociais e os estados, possam não só acabar com as guerras e as violências do passado, extirpar essa herança da pré-história humana, mas acabar também com as próprias condições de existência entre senhores e escravos na espécie humana. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa avaliação, essa crítica marxista da filosofia do Nietzsche, essa visão do socialismo, em resposta àquilo que o Nietzsche vinha elaborando. Vocês veem que vários marxistas essenciais do século XX, como Gramsci e como o Trotsky, encaravam criticamente o individualismo nietzschiano e buscavam superá-lo, mostrando exatamente aquilo que ele era, uma filosofia que garante à burguesia o direito de exploração e que, para nós, precisa ser superada por uma filosofia que busque a refundação do indivíduo nos marcos da coletividade, o trabalho coletivo, a associação livre de todos os produtores humanos para abrir caminho para uma sociedade muito superior do que aquela que imaginava o Nietzsche, inclusive do ponto de vista da cultura e da ética humana. Bom, eu termino aqui essa série, espero que vocês tenham gostado, e vamos seguir aí debatendo outros filósofos para pensar essa herança que o Nietzsche deixa para outros pensadores, que a gente vai continuar tratando aqui no Ideias de Esquerda, tanto no nosso suplemento quanto aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.